Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo, né? Para quem estiver assistindo a gravação aqui no canal, no YouTube. Boa tarde para quem está quem chegar desde já também, né, na nossa reunião aqui, no nosso momento de leitura. Depois de muitas semanas, conseguindo fazer as leituras paralelas no horário definido para as leituras paralelas, sextas-feiras, 13 horas. Estamos aqui. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 3 do livro Como Ler Lacan, do Slavoj Zizek. O capítulo 3 de Que Voe, a Fantasia. Então, Lacan de olhos bem fechados. Então vamos ver ele falando aí do que voe, né? Que o que voe é a pergunta no topo, no grafo do desejo, a fantasia. Vamos ver as articulações que o Zizek vai nos produzir aqui. No encontro passado, né, o encontro 5, 5, se eu não me engano, tivemos uma discussãozinha, uma produção bem interessante, né, a respeito daquilo que foi lido. Quem estiver assistindo esse vídeo aqui não assistiu ainda o encontro anterior, né, finalizando o capítulo 2, retorna lá no vídeo depois para dar uma conferida, que foi bem interessante. Vamos. E por que com um A maiúsculo? Por uma razão, sem dúvida, delirante, como a cada vez que se é forçado a empregar signos suplementares àquilo que é fornecido pela linguagem. Essa razão delirante é a seguinte: você é minha mulher. Afinal, o que sabem vocês disso? Você é meu mestre. De fato, estão vocês tão certos disso? O que constitui precisamente o valor fundador dessas falas é que o que é visado na mensagem, como também o que é manifesto no fingimento, é que o outro está aí enquanto grande outro absoluto. Absoluto, isto é, que ele é reconhecido, mas que ele não é conhecido. Da mesma forma, o que constitui o fingimento é que vocês não sabem, no fim de contas, se é um fingimento ou não. É essencialmente essa incógnita na alteridade do grande outro, que caracteriza a ligação da palavra no nível em que é, em que ela é falada ao outro. É essencialmente essa incógnita na alteridade que caracteriza a ligação da palavra no nível em que ela é falada ao outro. Dá uma olhadinha nessa nota aqui. Onde é que está isso? Está no seminário 3, as psicoses, na página 50. Esta passagem deveria surpreender qualquer pessoa familiarizada com Lacan. Ela equipara o grande outro à impenetrabilidade de um outro sujeito além do muro da linguagem, pondo-nos na extremidade oposta da imagem predominante que Lacan apresenta do grande outro, a da lógica inexorável de um automatismo que dirige o espetáculo, de modo que, quando o sujeito fala, ele é, sem que ele mesmo saiba, meramente falado, não senhor em sua própria casa. Deixa eu fazer um grifo aqui. O que é então o grande outro? Boa pergunta. É o mecanismo anônimo da ordem simbólica ou um outro sujeito em sua radical alteridade, um sujeito do qual estou separado para sempre pelo muro da linguagem? A maneira fácil de sair desse impasse teria sido ler nessa discrepância o sinal de uma mudança no desenvolvimento de Lacan.
do Lacan inicial, concentrado na dialética intersubjetiva do reconhecimento, ao Lacan posterior, que propõe o mecanismo anônimo que regula a interação dos sujeitos, em termos filosóficos da fenomenologia do sujeito. Só um adendo, né, a quem acompanha. Geralmente, quando eu faço os grifos, eu tenho uma certa lógica visual aqui para me organizar. Quando eu faço os grifos apenas sublinhado, são grifos que chamam a atenção em alguma medida. E boa tarde, Mário. E os grifos em verde tendem a ser autores e títulos de obras que Lacan está mencionando, ou pensadores, e às vezes assim um pensamento muito específico para distinguir do azul. O azul eu coloco como uma apresentação de um conceito, e o rosa, né, esse rosazinho aqui que eu grifei o grande outro, como um termo específico do conceito. A esse corzinha assim, mais lilás, geralmente eu coloco quando é algo ou marcando uma negação, do tipo assim, num texto está dizendo sobre o grande outro o que não é o grande outro. Aí eu marco com essa corzinha lilás. Então, quando eu volto para um texto, eu já tenho uma ideia do que é que está ali visual, né? E eu coloco assim também com esse lilás coisas que num texto para mim são suspeitas, são negativas, né? São coisas como se fosse assim, né? Para tirar da compreensão. Eu grifo aqui Lacan inicial e Lacan posterior, porque aqui levanta uma anteninha assim do Chapolin, né? Para prestar uma atenção do tipo assim. Eu nunca tinha visto o Zizek falando do Lacan em estágios. A gente sabe que existe um. A gente, assim, né? A gente sabe não, né? Mas vamos lá, reformulando. É comumente criticado ao freudo-lacanismo ou a psicanálise de orientação lacaniana, mais precisamente, esse movimento de distinguir o Lacan em etapas do desenvolvimento da teoria dele, como se houvesse um ultimíssimo Lacan que fosse o suprassumo do desenvolvimento teórico de Lacan e da clínica psicanalítica lacaniana, e que esse que devesse ser seguido, e que o Lacan ultimíssimo é um Lacan do real, da clínica do real, que é diferente da clínica simbólica, da clínica imaginária. E isso é um grande problema da compreensão da psicanálise de Lacan, né? Que Lacan é real, simbólico e imaginário. A clínica de Lacan é uma clínica borromeana, uma clínica que o próprio Lacan apresenta. Não à toa, no último de seus seminários, ele diz: os meus três são esses: real, simbólico e imaginário. Ele não diz que agora é só o real que importa, o imaginário simbólico não serve à psicanálise. Não. Então há um problema aqui com essa questão do tempo, né, dos tempos de Lacan. Então eu grifo aqui esse Lacan inicial, esse Lacan posterior, lilás, como assim, o que é que ele está querendo dizer aqui com inicial e posterior? Será que é a mesma coisa que é dito pela psicanálise de orientação lacaniana? Mas continuando a leitura. Embora haja uma verdade limitada nesta solução, ela ofusca o mistério central do grande outro. O ponto em que o grande outro, a ordem simbólica anônima, fica subjetivado. O caso exemplar é a divindade. Não seria o que chamamos de Deus, o grande outro personificado, dirigindo-se a nós como uma pessoa maior que a vida, um sujeito além de todos os sujeitos? De maneira semelhante, dizemos que a história pede algo de nós, que nossa causa nos chama para fazer o sacrifício necessário. É o que temos aqui, um estranho sujeito que não é simplesmente um outro ser humano, mas o terceiro, o sujeito que se eleva acima da interação de indivíduos humanos reais.
E o enigma aterrorizante é, evidentemente, o que esse sujeito impenetrável quer de nós. A teologia refere-se a essa dimensão como a de Deus absconditus. Para Lacan, não precisamos evocar Deus para sentirmos essa dimensão abissal. Ela está presente em cada ser humano. O desejo do homem é o desejo do grande outro, onde o di fornece a determinação chamada pelos gramáticos de subjetiva, ou seja, é como grande outro que ele deseja. Eis porque a pergunta do grande outro que retorna para o sujeito do lugar de onde ele espera um oráculo, formulada como um que voi, que quer você, é a que melhor conduz ao caminho de seu próprio desejo. Jacques Lacan, Escritos, página 829. Isso aqui tem uma questão de tradução. Que quer você? Essa pergunta, esse que voi geralmente é traduzido como que queres. Que queres e que quer você? Será que são direcionados ao mesmo tempo? Esse que quer você é muito como se tivesse direcionado ao grande outro. Como se esse grande outro fosse um sujeito, né? Não sei, achei problemático isso. Uma questão também aqui. A fórmula de Lacan é ambígua. É como o grande outro que ele deseja. Significa, primeiro, que o desejo do homem é estruturado pelo grande outro descentrado, a ordem simbólica. O que eu desejo é predeterminado pelo grande outro, o espaço simbólico em que habito. Mesmo quando meus desejos são transgressivos, mesmo quando eles violam normas sociais, essa própria transgressão depende do que ela transgride. Paulo sabe disso muito bem quando, na famosa passagem em Romanos, escreve como a lei provoca o desejo de violá-la. Como o edifício moral de nossas sociedades ainda gira em torno dos 10 mandamentos, a lei a que Paulo se referia, a experiência de nossa sociedade liberal permissiva, confirma o insight de Paulo. Ela demonstra continuamente que nossos prezados direitos humanos são, em sua essência, simplesmente direitos de violar os 10 mandamentos. O direito à privacidade, o direito ao adultério cometido em segredo, quando ninguém me vê, eu tenho o direito de se intrometer em minha vida. O direito de perseguir a felicidade, de possuir propriedade privada, o direito de roubar, de explorar outros. A liberdade de imprensa e de expressão de opinião, o direito de mentir. O direito dos cidadãos livres de possuir armas, o direito de matar. E, por fim, liberdade de crença religiosa, o direito de adorar falsos deuses. Aqui é um momento de. Aí a gente vai lembrar que o Zizek é um filósofo. Isso é um mal dos filósofos que se enveredam pela psicanálise. Aí eu digo aqui para vocês, enquanto alguém que é psicanalista, né, se coloca nessa função de psicanalista, mas que também é licenciando em filosofia. Ou seja, né, eu tenho um processo de formação, tenho um processo de estudo para além da proposta do que é proposto pela graduação, né, de licenciatura em filosofia. Eu estudo filosofia por conta própria, pelo interesse em filosofia e pela necessidade que eu sinto também de estudar filosofia para compreender determinados aspectos que a própria psicanálise propõe. E aqui eu enxergo uma certa dificuldade em, geralmente, quando eu vejo filósofos, pessoas que aparecem publicamente como filósofos e psicanalistas, ou que articulam muito do seu pensamento filosófico com a psicanálise, eles tendem a fazer certas extrapolações, que elas aparecem
nos textos, nos discursos, né, nos pronunciamentos, como se fossem pensamentos psicanalíticos, mas que não são necessariamente pensamentos psicanalíticos, não são pensamentos filosóficos. Aqui ele está fazendo uma certa analogia, né, colocando essa função da lei, e a lei como uma lei que provoca o desejo de violá-la, ele está. Aí a gente pode confundir alguns termos, é um outro ponto também que eu sempre costumo chamar a atenção nas leituras que a gente faz. Eu acho um dos aspectos interessantes, mas também um dos pontos de dificuldade da psicanálise, que é usar termos corriqueiros, né, termos comuns, para definir conceitos da psicanálise. Então, quando a gente fala lei na psicanálise, parece que a gente está falando, por exemplo, da lei paterna, a lei que se inscreve, a lei simbólica, e aí isso pode se confundir com aquilo que é a lei do Código Penal, do Código Civil, né, as leis do Código de Ética, que a lei jurídica, vamos dizer assim. Né? Então, quando a gente fala de desejo, também o desejo é um conceito da psicanálise e o desejo é uma palavra de uso comum para indicar uma coisa. Então, isso também já acaba gerando uma certa confusão, né, na compreensão. A gente precisa saber, né, e aprendendo a separar os termos, quando eles são ditos em contexto psicanalítico e quando eles não são ditos em contextos psicanalíticos. Isso faz com que, para você ser concentrado, assim, né, ser bem centrado na questão do pensamento da psicanálise mesmo, você acaba se tornando um psicanalista um pouco chato, porque tudo quando você fala um termo assim, você vai falar depende. Na sociedade é isso, mas na psicanálise, para a psicanálise é assim. Então, isso gera uma certa dificuldadezinha ou às vezes também uma certa confusão. Então, aqui ele vai estabelecendo esse próprio dizer de Paulo na passagem aos Romanos com relação aos 10 mandamentos, isso sendo constatado nos dias atuais a partir do próprio lei, né, o código do dos direitos humanos. E aí ele vai trazendo aqui que o direito à privacidade que está nos direitos humanos é o direito ao adultério cometido em segredo quando ninguém me vê, eu tenho o direito de se intrometer em minha vida. Então, os direitos do Código, aqui o Zizek que está fazendo essa associação. Os direitos do Código, as leis dos direitos humanos são leis para violar as leis morais estabelecidas pelos 10 mandamentos. Então, é uma certa leitura extravagante, né, que ele está fazendo aqui. Você pode compreender dessa forma, você pode também não compreender dessa forma. Não é uma regra em estrito e uma relação psicanalítica isso aqui, porque os direitos humanos disse isso é para isso aqui, chegar na mesma conclusão que o Zizek. Mas continuando o texto, no entanto, um outro sentido de o desejo do homem é o desejo do grande outro. O sujeito só deseja na medida em que experimenta o próprio grande outro como desejante, como o sítio de um desejo insondável, como se um desejo opaco estivesse emanando dele. Isso aqui é interessante. O outro não só se dirige a mim com um desejo enigmático, ele também me confronta com o fato de que eu mesmo não sei o que realmente desejo, do enigma do meu próprio desejo. Para Lacan, que segue Freud nesse aspecto, essa dimensão abissal de um outro ser humano, o abismo da profundidade de uma outra personalidade, sua completa impenetrabilidade, encontrou sua plena expressão primeiro no judaísmo, com sua injunção a que amemos o próximo como a nós mesmos. Para Freud, assim como para Lacan, essa injunção é profundamente problemática, uma vez que ela ofusca o fato de que, sob o próximo como minha imagem especular, aquele que se parece comigo, por quem posso sentir empatia, sempre se esconde o abismo insondável da alteridade radical de alguém sobre quem eu, por fim, nada sei. Posso realmente confiar nele? Quem é ele? Como posso ter certeza de que suas palavras não são mero fingimento? Em contraste com a atitude típica da nova era, em que, em última análise,
reduz meus próximos a minhas imagens especulares, eu aos, ou aos meios para o fim de minha autorrealização, como é o caso da psicologia junguiana, em que os outros à minha volta acabam como externalizações, projeções de aspectos negados de minha própria personalidade. O judaísmo inaugura uma tradição em que um cerne traumático alheio persiste para sempre em meu próximo. O próximo continua sendo uma presença inerte, impenetrável, enigmática, que me esteriliza. O próximo, né, ou o outro. O núcleo dessa presença, é claro, é o desejo do próximo. Um enigma não só para nós, mas também para o próximo. Por essa razão, o que voa de Lacan não pergunta simplesmente o que você quer, mas sim o que o incomoda. O que é isso em você que o torna tão insuportável, não só para nós, mas também para você mesmo, e que você mesmo, obviamente, não controla. A tentação a que é preciso resistir aqui é a domesticação ética do próximo. Por exemplo, o que Emmanuel Levinas fez com sua noção do próximo como o ponto abissal do qual o chamado da responsabilidade ética emana. Emmanuel Levinas. O que Levinas ofusca é a monstruosidade é a monstruosidade do próximo. Uma monstruosidade em função da qual Lacan aplica ao próximo o termo coisa, ou Dasling, né? Usado por Freud para designar o objeto supremo de nossos desejos em sua insuportável intensidade e impenetrabilidade. Deveríamos ouvir nesse termo todas as conotações da ficção de horror. O próximo é a coisa má, que se esconde potencialmente sobre cada face humana familiar. Pensemos em O Iluminado, de Stephen King, em que o pai, um modesto escritor fracassado, se transforma pouco a pouco numa fera assassina que, com um sorriso mau, acaba por assassinar a família inteira. Não é de admirar, portanto, que o judaísmo seja também a religião da lei divina que regula a relação entre as pessoas. Essa lei é estritamente correlativa à emergência do próximo como coisa desumana. Isto é, a função fundamental da lei não é nos permitir não esquecer o próximo, conservar nossa proximidade com o próximo, mas, ao contrário, manter o próximo a uma distância adequada, proteger-nos contra a monstruosidade da casa ao lado, como Rainer Maria Rilke o expressa nos cadernos de Maud-Lahinsbridge. Existe uma criatura perfeitamente inofensiva. Quando ela passa diante dos seus olhos, você mal a percebe e imediatamente volta a esquecê-la. Mas assim que ela, de algum modo, invisivelmente chega aos seus ouvidos, começa a se expandir, eclode, e conhece-se casos em que ela penetrou no cérebro e floresceu ali, devastadoramente, como os pneumococos em cães que penetram através do focinho. Essa criatura é o seu próximo. É por esta razão que encontrar-se na posição do amado é uma descoberta tão violenta, até traumática. Ser amado me faz sentir diretamente o hiato entre o que sou como um ser determinado e o insondável X em mim que causa amor. A definição de amor de Lacan, amar é dar o que não se tem de ser suplementada com para alguém que não quer. Não é isso confirmado por nossa experiência mais elementar quando alguém declara de modo inesperado que nos ama apaixonadamente? A primeira reação, precedendo a resposta positiva, é que algo obsceno e intrusivo nos está sendo impingido. No meio de 21 gramas de Guilherme Arriaga, Paul, que está morrendo de uma doença cardíaca, declara suavemente seu amor a Cristina.
que está traumatizada pela morte recente do marido e de dois filhos pequenos. Quando voltam a se encontrar, Cristina prorrompe numa queixa sobre a natureza violenta da declaração de amor. Sabe, você me deixou pensando o dia inteiro. Não falei com ninguém durante meses e mal o conheço e já preciso falar com você. E há uma coisa que quanto mais penso sobre ela, menos a entendo. Por que você me disse que gostava de mim? Responda-me, porque não gostei nada de você dizer isso. Você não pode simplesmente se aproximar de uma mulher que mal conhece e dizer que gosta dela. Não pode. Você não sabe pelo que ela está passando, o que ela está sentindo. Não sou casada, você sabe. Não sou coisa alguma nesse mundo. Simplesmente não sou nada. Nesse instante, Cristina olha para Paul, ergue as mãos e começa a beijá-lo desesperadamente na boca. Portanto, não é que ela não gostasse dele e não desejasse contato carnal. O problema para ela era, ao contrário, que ela o queria. O sentido de sua queixa era: que direito tinha ele de atiçar seu desejo? É a partir desse abismo do grande outro como coisa que podemos compreender o que Lacan quer dizer com o que se chama de a palavra fundadora. De declarações que conferem a uma pessoa algum título simbólico e fazem dela o que se proclama que ela é, constituindo sua identidade simbólica. Você é minha mulher, você é meu mestre. Essa noção é comumente percebida como um eco da teoria dos performativos, de atos de fala que realizam no próprio ato de sua enunciação o estado de coisas que declaram. Quando digo esta reunião está encerrada, com isto encerro efetivamente a reunião. Fica claro, no entanto, pela passagem que abre este capítulo, que Lacan tem algo mais em vista. Os performativos são, em seu sentido mais fundamental, atos de confiança e compromisso simbólico. Quando digo a alguém, você é meu mestre, obrigo-me a tratá-lo de certa maneira e, no mesmo movimento, obrigo a me tratar de certa maneira. O que Lacan quer dizer é que precisamos desse recurso à performatividade, ao compromisso simbólico, precisamente e na medida em que o outro com quem nos defrontamos não é apenas meu duplo especular, alguém como eu, mas também o exclusivo grande outro absoluto que permanece em última análise um mistério insondável. A principal função da ordem simbólica, com suas leis e obrigações, é tornar nossa coexistência com outrem minimamente tolerável. Um terceiro tem de intervir entre mim e meus próximos para que nossas relações não explodam em violência assassina. Nos anos 1960, na era do estruturamento, antes de prosseguir aqui rapidinho, é, tem água aqui? Um pouco. É, há um aspecto, em certa medida, interessante no que ele está falando, por mais que talvez não possa ser tão claro assim, mas essa relação do terceiro, da lei simbólica, etc., ele está falando de um certo processo de constituição do próprio sujeito. Esse terceiro que entra em cena, que a gente vai chamar de nomes do pai, né, ou de lei paterna, fazendo uma triangulação, é o que vai produzir aí como efeito a fórmula da fantasia. E aí está bem provavelmente, né? Eu estou aqui antecipando, onde talvez ele leve a condução do capítulo, uma vez que é do que voe a fantasia. Então, é da pergunta à fantasia, onde na fantasia há um sujeito punção de objeto pequeno a. Nessa fórmula, esse sujeito ele vai ser barrado e vai se constituir à medida dos processos de alienação e separação e de confronto justamente com esse A
sendo barrado, um A maiúsculo barrado, ou seja, também dividido, produz um sujeito dividido, que por ser dividido, punça, né, assim, punção de objeto, causa de desejo, né, de objeto pequeno a. É, essa relação também aqui, ela vai ser principalmente esse textozinho aqui, né? Precisamos desse recurso à performatividade, ao compromisso simbólico, precisamente e apenas na medida em que o outro com quem nos defrontamos não é apenas meu duplo especular alguém como eu, mas também o elusivo grande outro absoluto, que permanece em última análise um mistério insondável. É, isso aqui a gente vai observar em alguns movimentos de analisantes onde é, o grande outro, ora, assume, né, é assumido, é ocupado ali por uma representação de um pequeno outro. Então, por exemplo, às vezes esse grande outro no discurso de um determinado paciente é a mãe ou é o pai, por exemplo, e em determinado processo do trabalho da análise, isso se dilui um pouco, né? Isso é diluído na medida em que passa-se a dizer assim, ah, não é minha mãe, né? Não é meu pai, sou eu, né? Sou eu, são coisas minhas da minha cabeça, né? Então, o que eu escutei que minha mãe disse não foi o que minha mãe disse, foi o que eu escutei. Isso é da ordem do grande outro. Quando esse grande outro se afasta dessa representação muito específica desse pequeno outro, que seria a mãe ou o pai aí na narrativa, ele tende a fazer retornos para esse pequeno outro representando o grande outro, ou seja, o processo de análise ele não é que a pessoa chega a um momento e não é mais, não é minha mãe, nunca foi minha mãe ou nunca foi meu pai com relação a isso, sempre fui eu e aí pronto, acabou, resolveu todos os problemas. Não, ela sempre vai retornar num processo onde você vai encontrar uma certa relação de relação significante mesmo, de produzir bucle, de dar notícias dessa posição desse sujeito com relação a esse pequeno outro que ela vai querer retornar. Porque muitas vezes esse pequeno outro que permitiu ou que forneceu, né, através dessa estrutura de linguagem, os significantes que constituiu esse grande outro. E aí essa relação vai estar sempre indo e voltando, né, como uma certa necessidade mesmo a esse recurso performativo. Não tem muito para onde correr disso. Continuando a leitura. Nos anos 1960, na era do estruturalismo, teorias baseadas na noção de que toda a atividade humana é regulada por mecanismos simbólicos inconscientes. Louis Althusser, acho que é assim que pronuncia o nome, Louis Althusser, propôs a famigerada fórmula do anti-humanismo teórico. Eu vi isso na vida, não. Admitindo até exigindo que ele fosse suplementado pelo humanismo prático. Em nossa prática, deveríamos agir como humanistas, respeitando os outros, tratando-os como pessoas livres com plena dignidade, como criadores de seu mundo. Na teoria, no entanto, deveríamos ter sempre em mente que o humanismo é uma ideologia. O modo como experimentamos espontaneamente nossas dificuldades é que um verdadeiro conhecimento dos seres humanos e de sua história deveria tratar os indivíduos não como sujeitos autônomos, mas como elementos numa estrutura em que segue suas próprias leis. Em contraste com Althusser, Lacan defende que reconheçamos o anti-humanismo prático, uma ética que vai além da dimensão do que Nietzsche chamou de humano demasiado humano, e nos defrontemos com o cerne inumano da humanidade. Isso significa uma ética que enfrenta determinadamente a monstruosidade latente no ser humano.
a dimensão diabólica que irrompeu num fenômeno amplamente coberto pelo rótulo Auschwitz. Talvez a melhor maneira de descrever o status dessa dimensão inumana do próximo seja com referência à filosofia de Kant. Em sua crítica da razão pura, Kant introduziu uma distinção decisiva entre juízo negativo e indefinido. O enunciado positivo, a alma é mortal, pode ser negado de duas maneiras. Podemos ou negar um predicado, a alma não é mortal, ou afirmar um não predicado, a alma é não mortal. A diferença é exatamente a mesma que aquela conhecida por todo leitor de Stephen King, entre ele não está morto e ele está não morto. O juízo indefinido abre um terceiro domínio que solapa a distinção entre estar morto e não estar morto, vivo. Os não mortos não estão nem vivos nem mortos. Eles não são precisamente os monstruosos mortos-vivos. E o mesmo se aplica a desumano. Ele não é humano, nem é o mesmo que ele é desumano. Ele não é humano significa simplesmente que ele é externo à humanidade, animal ou divino, ao passo que ele é desumano significa algo completamente diferente, a saber, o fato de que ele não é nem humano, nem não humano, mas marcado por um excesso aterrorizante que, embora negue o que entendemos por humanidade, é inerente ao ser humano. Estou meio embolado isso aí, mas tudo bem. E talvez devêssemos arriscar a hipótese de que é isso que muda com a revolução filosófica kantiana. No universo pré-kantiano, os seres humanos eram simplesmente seres humanos, seres de razão, combatendo os excessos de concupiscência animal e loucura divina, ao passo que, com Kant, o excesso a ser combatido é imanente e diz respeito ao cerne da própria subjetividade. É por isso que, no idealismo alemão, a metáfora para o cerne da subjetividade é noite, a noite do mundo, em contraste com a noção iluminista da luz da razão, combatendo a escuridão à sua volta. No universo pré-kantiano, quando um herói enlouquece, ele é privado de sua humanidade e paixões animais ou loucura divina assumem o comando. Com Kant, a loucura indica a explosão incontida do próprio cerne de um ser humano. Como podemos evitar o impacto traumático de ficar expostos diretamente demais a esse aterrorizante abismo do grande outro? Como podemos enfrentar esse encontro perigoso com o desejo do grande outro? Para Lacan, a fantasia fornece uma resposta para o enigma do desejo do grande outro. A primeira coisa a observar acerca da fantasia é que ela nos ensina, literalmente, como desejar. Fantasia não significa que quando desejo uma torta de morango e não posso tê-la, na realidade eu fantasio que a estou comendo. O problema é antes. Para começar, como sei que desejo uma torta de morango? É isso que a fantasia me diz. Esse papel da fantasia depende do impasse em nossa sexualidade designado por Lacan em seu enunciado paradoxal, não há relação sexual. Não há nenhuma garantia universal de uma relação sexual harmoniosa com o nosso parceiro. Cada sujeito tem de inventar uma fantasia própria, uma fórmula privada para a relação sexual. A relação com uma mulher só é possível na medida em que o parceiro aderir a essa fórmula. Há alguns anos atrás, feministas eslovenas promoveram um grande protesto contra um cartaz de propaganda de filtro solar divulgado por uma grande fabricante de cosméticos que mostrava vários traseiros femininos bronzeados em biquínis justos e acompanhados pelo slogan: para cada uma, o seu próprio fator. O anúncio era baseado, é claro, no duplo sentido de mau gosto. O slogan referia-se ostensivamente ao filtro solar
que era oferecido com diferentes fatores de proteção solar, de modo a convir a diferentes tipos de pele. Todo o seu efeito, contudo, estava baseado numa óbvia leitura macho-calvinista. Toda mulher pode ser possuída, contanto que o homem conheça o seu fator, seu catalisador específico, o que mexe com ela. O ponto de vista freudiano é que todo sujeito, mulher ou homem, possui tal fator que regula seu desejo. Uma mulher vista por trás de 4 era o fator para o Homem dos Lobos, o mais famoso paciente de Freud. Uma mulher escultural sem pelos pubianos era o fator para John Ruskin. Não há nada de enaltecedor em nosso conhecimento desse fator. Ele é estranho, até horripilante, já que de algum modo empobrece o sujeito, reduzindo-o ao nível de um fantoche, além da dignidade e da liberdade. No entanto, o que é preciso acrescentar de imediato é que o desejo ensinado na fantasia não é o do próprio sujeito, mas o desejo do outro, o desejo daqueles à minha volta com quem interajo. A fantasia, assim no cenário fantasístico, é uma resposta para você está dizendo isto, mas o que você realmente quer dizendo isto? A questão original do desejo não é diretamente que quero eu, mas o que querem os outros de mim. O que veem eles em mim? O que sou eu para esses outros? Uma criança pequena está inserida numa rede complexa de relações. Serve como uma espécie de catalisador e campo de batalha para os desejos dos que a cercam. Seu pai, mãe, irmãos e irmãs, tios e tias disputam suas batalhas em nome dela. A mãe envia uma mensagem para o pai através de seu desvelo pelo filho. Embora sendo perfeitamente ciente desse papel, a criança não consegue penetrar exatamente que tipo de objeto ela é para esses outros. Que tipo de jogos eles estão jogando com ela. A fantasia fornece uma resposta para esse enigma. Em seu nível mais fundamental, a fantasia me diz o que eu sou para meus outros. Esse caráter intersubjetivo da fantasia é discernível mesmo nos casos mais elementares, como aquele retratado por Freud de sua filhinha fantasiando comer uma torta de morango. O que temos aqui não é de maneira alguma o simples caso da satisfação alucinatória direta de um desejo. Ela queria uma torta, não a tinha, por isso a fantasiava. O traço crucial é que, ao se regalar com uma torta de morango, a menininha percebeu como seus pais estavam profundamente satisfeitos com a visão de seu prazer. O que a fantasia de comer uma torta de morango de fato envolvia era sua tentativa de formar uma identidade de alguém que gosta intensamente de comer uma torta dada pelos pais, que iria satisfazer seus pais e fazer dela um objeto de desejo deles. Como a sexualidade é o domínio que chegamos mais perto da intimidade do outro ser humano, expondo-nos totalmente a ele, o gozo sexual é real para Lacan. Algo traumático em sua assombrosa intensidade, contudo impossível no sentido de que não podemos jamais compreendê-lo. É por isso que uma relação sexual, para funcionar, tem de ser filtrada por alguma fantasia. Lembremos o encontro entre Sarah Miles e seu amante ilícito, o oficial inglês, em A Filha de Ryan, de David Lean. A representação do ato sexual no meio da floresta, com sons de cachoeira que supostamente transmitem sua paixão reprimida, só pode nos impressionar hoje como uma mistura de clichês. No entanto, o papel do absurdo acompanhamento sonoro é profundamente ambíguo. Ao enfatizar o êxtase do ato sexual, esses sons, de certa forma, desmaterializam o ato e nos livram do peso de sua presença. Um pequeno experimento mental deixa esta ideia clara. Imaginemos que, no meio de uma representação tão patética do ato sexual, a música seja subitamente emudecida e não reste mais nada senão gestos rápidos, vivos, seu penoso silêncio interrompido pela farfalhada ou o gemido ocasional,
compelindo-nos a nos defrontar com a presença inerte do ato sexual. Em suma, o paradoxo da cena de A Filha de Ryan é que o próprio som de cachoeira funciona como crivo fantasístico que exclui o real do ato sexual. O canto da intencional em Hits, da internacional, o canto da internacional em Hits, desempenha exatamente o mesmo papel que o som da cachoeira em A Filha de Ryan. O papel do crivo fantasístico que nos permite suportar o real do ato sexual. Hits integra a Revolução de Outubro para Hollywood, o mais traumático evento histórico no universo de Hollywood, ensinando-a como pano de fundo metafórico para o ato sexual entre os protagonistas do filme, John Reed, interpretado pelo próprio Warren Beatty, e sua amante, Diane Keaton. No filme, a Revolução de Outubro ocorre imediatamente depois de uma crise na relação dos dois, pronunciando um inflamado discurso revolucionário para a multidão turbulenta. Beat mesmeriza Keaton. Os dois trocam olhares desejosos e os gritos da multidão servem como uma metáfora para o renascimento da paixão. As cenas míticas decisivas da Revolução, manifestações de rua, a invasão do Palácio de Inverno, se alternam com a representação das relações sexuais do casal, contra o pano de fundo da multidão, cantando a internacional. Mas cenas de massa funcionam como metáforas vulgares para o ato sexual. Quando a massa escura se aproxima do fálico trilho de Bond, não é isso uma metáfora para Keaton, que no ato sexual desempenha um papel ativo por cima de Beat? Aqui temos o exato oposto daquele realismo socialista soviético, em que amantes experimentariam seu amor como uma contribuição à luta pelo socialismo, prometendo sacrificar todos os seus prazeres privados pela causa da revolução e afogar-se nas massas. Em Ritz, ao contrário, a própria revolução aparece como uma metáfora para o embate sexual bem-sucedido. Um instante. Ele vai avançar um pouquinho aqui ainda. A voz corrente, em geral atribuída à psicanálise, segundo a qual a sexualidade é o referente ao culto universal de todas as atividades, o que quer que façamos, estamos pensando naquilo, é invertida aqui. É o próprio sexo real que, para ser palatável, precisa ser filtrado através do crivo assexuado da Revolução de Outubro. Em vez do proverbial feche os olhos e pense na Inglaterra, temos aqui feche os olhos e pense na Revolução de Outubro. A lógica é a mesma que a de uma tribo americana nativa cujos membros descobriram que todos os sonhos têm algum significado sexual oculto, todos exceto os abertamente sexuais, é justamente nesses que é preciso procurar um outro significado. Em seus diários secretos recentemente descobertos, Wittgenstein conta que, enquanto se masturbava na linha de frente durante a Primeira Guerra Mundial, estava pensando em problemas matemáticos. E é a mesma, na realidade, do chamado sexo real. Qualquer contato com um outro real, de carne e osso, qualquer prazer que encontremos tocando outro ser humano, não é algo evidente, mas algo inerentemente traumático, e só pode ser suportado na medida em que esse outro entre no quadro da fantasia do sujeito. Eu vou aproveitar que ele deu esse fechamento aqui de contexto para interromper a leitura de hoje aqui nesse ponto. E aí, a partir da semana que vem, continuamos nesse tópico aqui. Tem uma elaboração que ele está fazendo que não é simples. Eu não sei em que medida eu poderia dizer assim que eu concordo ou compreendo plenamente isso aqui que ele está escrevendo. Uma boa parte também é que essas imagens que ele descreveu aqui desses filmes ou textos, eu não
Não vi. Então, ele está desenhando uma imagem, uma fotografia que eu não conheço. Está falando de um momento que eu não tenho conhecimento. Então, aqui é uma questão também de pesquisa, de trabalho, procurar esse material, ver em que medida se encontra esses textos, filmes, enfim, etc. E eu, de repente, consegui ter uma certa compreensão melhor do que ele está falando e, enfim, ver se concorda realmente ou não, e se isso é elaborável. Ele está estabelecendo aqui uma condição de impossibilidade ou de condição traumática da relação sexual real. E a relação sexual real é a relação carnal entre dois seres humanos. E que esse contato, para ser suportável, ele precisa de uma fantasia. E que essa fantasia ela é criada na medida não de realização de um desejo do tipo, eu tenho vontade de comer uma torta de morango, mas não tenho a torta de morango, então eu brinco que eu estou comendo torta de morango, comendo ali um bocado fingindo que eu estou comendo pedacinhos de plástico ali. Então, ou como uma outra coisa, tipo, eu queria comer torta de morango, mas só tem pudim. Então, eu como pudim imaginando que é uma torta de morango, como se isso fosse uma realização de um outro desejo. Aqui ele traz a fantasia para o lugar de quase que um mito. É como se fosse uma necessidade para suportar a relação. Então, a fantasia é o que daria a suportabilidade, ou seja, o fator de suportável à convivência. Sem a fantasia, seria propriamente real. É mais ou menos isso, pelo menos, né? O que eu consigo acompanhar aqui e tentar traduzir do que ele está dizendo aqui, transcrevendo com esses exemplos. Sem a fantasia, seria real, somente real. E esse real seria insuportável, seria muito traumático. Então, precisa-se aí construir uma fantasia para existir, né? Nesse mundo, enfim, nesse lugar e nessas relações. Mas hoje a gente fica nesse ponto e na próxima reunião a gente continua a partir daqui, semana que vem, às 13 horas, e a gente vê onde é que ele vai nos levar aqui, caminhando mais sobre a fantasia e onde ele vai concluir esse ponto.